Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Pensar Biblicamente e nós estamos aqui no Parque Vila Lobos, São Paulo. Meu nome é Matheus Andaletti e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um dos livros que foram marcantes na minha vida. Um livro assim sensacional, cheio de conteúdo, do autor John Stott. Estou falando do livro A Cruz de Cristo. Tá? Dá uma aproximadinha aí para ver mais claramente. A ideia desse vídeo é eu apresentar para você o capítulo 1 desse livro e apresentar algumas ideias que John Stott desenvolve ao longo do livro e algumas questões práticas. Mas antes de começar a falar propriamente das ideias, eu quero contar uma pequena história que é contada nesse livro. E também, agora que eu lembrei, agora tenho que falar também do autor, né? Para quem não sabe, John Stott, ele foi um dos grandes teólogos do século passado. Ele foi capelão da rainha da Inglaterra durante algumas décadas. Assim, trouxe obras magníficas, escreveu vários comentários bíblicos, escreveu livros como Cristianismo Equilibrado, Cristianismo Básico, O Discípulo Radical, Eu Creio na Pregação e, é claro, escreveu A Cruz de Cristo, né, que já praticamente é um clássico. Alguns a consideram como a melhor obra sobre a cruz de Cristo já escrita, pelo fato de que ele consegue fazer uma compilação sobre as doutrinas a respeito da cruz de Cristo de forma assim espetacular, ok? Mas vamos lá, uma pequena historinha muito interessante que é contada no livro, que é a respeito de outro autor assim magnífico, o autor Martyn Lloyd-Jones, Dr. Martyn Lloyd-Jones, que no século passado, ali pelo ano de 1929, há um ponto de virada na sua vida, conforme Douglas Johnson. Por quê? Ele tinha ido pregar em uma cidade pequena chamada Sult Valleys, e o ministro local da igreja, depois da pregação do Lloyd-Jones, chegou para ele e falou assim: então, por que parece que Cristo e a sua obra e a sua cruz têm um papel muito pequeno nas suas pregações? Sabe? Parece que a cruz não ocupa o centro das suas mensagens. E aí, Lloyd-Jones, ele se sentiu incomodado com isso. Ele falou: como assim? E aí, no dia seguinte, ele foi até uma livraria e pediu para o proprietário os 2 livros padrão sobre a expiação. E os livros que foi entregue a ele que o proprietário deu para ele foi A Expiação, de R.W. Daley, e A Morte de Cristo, de James Denney. E aí a história conta que quando ele pegou esses livros, ele devorou esses livros. Ele passou dias e noites estudando, refletindo, meditando. E tanto é que a esposa dele queria entrar no quarto para poder dar comida para ele. Ele não queria comer, não queria tomar chá, não queria nada. Tava pensando em chamar o irmão dele, chamar o médico para ver se que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele estava imerso. Ele não parava de estudar sobre o assunto da cruz de Cristo. E aí, depois que ele passou por esse período de imersão, ele chegou à conclusão de que o sustentáculo da mensagem cristã é a mensagem da cruz. Que se ela não for o centro, não tem mais cristianismo. E aí eu começo agora a apresentar as ideias do capítulo 1 sobre a cruz de Cristo. Muito bem, você sabe que as religiões e as ideologias escolhem símbolos e sinais visuais para representar partes da sua história ou aspectos da sua crença. Por exemplo, o budismo utilizou muito tempo a flor de loto, está muito associada ao budismo, e hoje em dia acredito que o que mais representa o budismo é a roda de Dharma. A gente tem também o islamismo, que utiliza como símbolo
a meia-lua, um crescente. O judaísmo antigo preferia não utilizar nenhum símbolo com receio de quebrar o mandamento de não criar imagens de escultura, então eles não tinham nenhum símbolo visual, mas o judaísmo moderno utiliza a estrela de Davi, que são 2 triângulos equiláteros. Mas você vai notar que não apenas nas religiões existe essa questão de símbolos, como também nas ideologias. Ideologias como o marxismo, que utiliza o símbolo de um martelo e uma foice, que é a união dos camponeses com os operários. Você vai ver também a suástica, que é o símbolo utilizado pela raça ariana, assim chamada. E a pergunta que fica: qual que seria o melhor símbolo para representar a fé cristã? Qual que seria o melhor símbolo, o melhor sinal? No início da era cristã, os primeiros cristãos não queriam assumir a imagem da cruz como centro, por 3 motivos. O primeiro, porque o símbolo da cruz remetia à ideia de uma morte horrenda, crudelíssima, uma morte horrível, que é a morte crucificada. É uma das piores mortes que alguém poderia sofrer, pelo fato de que a pessoa ficava torturada durante horas, em uma posição horrível. Então, tinha esse fato. O segundo, que no Antigo Testamento a morte de crucificação era tida como maldição, então maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E em terceiro lugar, por causa da perseguição. Como os cristãos eles estavam sendo muito perseguidos e a mensagem da cruz era pregada pelos apóstolos, pelos cristãos, então ficaria muito fácil a associação da imagem da cruz com Jesus, e logo eles muitas das vezes assumiam outros símbolos para representar a sua fé, a fé cristã. Por exemplo, nas catacumbas, nos subterrâneos, que os cristãos se escondiam da perseguição, eles pintavam temas bíblicos como Daniel na cova dos leões, Noé e a arca. Eles colocavam acrônimos, né? Cada letra significando uma declaração do credo, de tal forma que passou-se durante um tempo por uma fase em que os primeiros cristãos estavam ainda colocando outros símbolos, outros sinais, só que enfim eles chegaram à certeza de que era a cruz de Cristo. Eles poderiam utilizar outros. O autor, John Stott, ele menciona alguns que eles poderiam usar sobre a vida de Jesus. Por exemplo, poderiam utilizar uma manjedoura, que simboliza o nascimento do menino Jesus. Poderiam utilizar o banco de carpinteiro. Poderiam utilizar um barco que lembrava as mensagens de Jesus transmitidas às multidões. Poderiam escolher a toalha com a qual ele lavou os pés dos discípulos. Poderia escolher também a pedra com a qual, depois de ressuscitado, ele retirou a pedra e mostrou-se que nem a morte o deteria. Mas eles entenderam que mais do que a vida e os ensinamentos, o que eles queriam comemorar era a morte de Cristo. O que eles queriam celebrar tudo isso, mas eles queriam celebrar como centro da sua fé a morte de Jesus Cristo. E a pergunta é: isso é legítimo? Será que era essa a intenção de Jesus? Será que essa era a intenção dos apóstolos? Que nós tivéssemos como o tema axial, a pedra fundamental que sustenta toda a nossa fé, a morte de Jesus? Foi então que eles assumiram isso. E agora eu quero partir da ideia tanto de Jesus quanto dos apóstolos, que é a ideia que o autor desenvolve aqui. Ele mostra que tanto Jesus tinha essa perspectiva como os apóstolos. Então vamos ver bem rapidamente.
Primeiro, a perspectiva de Jesus sobre isso. É interessante notar que a cruz está mencionada, pregada, evidente na vida de Jesus e no seu ministério em todos os momentos. Jesus, ele fala sobre a sua morte. Em especial, há aquilo que nós chamamos de predições da paixão, em que ele 3 vezes retira-se com os apóstolos e declara que em Jerusalém ele seria maltratado, xingado, esbordoado, açoitado, morto, crucificado e depois ele ressuscitaria. Então, a primeira predição, ela é feita em Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, quando Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo a respeito do Filho do Homem? O que dizem a respeito de mim? E aí tem aquela famosa declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após, Jesus fala, ó, o Filho do Homem vai ser morto, crucificado. E aí Pedro fala, como assim, Senhor? Como assim? Não seja tão duro consigo mesmo. Né? Então essa é uma passagem muito conhecida. A segunda predição, Marcos capítulo 9, ali a partir do versículo 30, a segunda predição foi feita na Galileia e vai nos evidenciar, acredito que no versículo 32, Marcos ele fala que eles não entendiam exatamente o que Jesus estava querendo falar com aquilo. Estava ainda algo encoberto, algo que para eles não fazia sentido seu mestre morrer, ainda mais daquele jeito. Em terceiro lugar, ali em Lucas, mais ou menos a partir do capítulo 9, versículo 51, vai dizer que Jesus ele tem um firme propósito de ir à cidade santa, de ir a Jerusalém, porque ali ele cumpriria a sua missão, que é vir ao mundo para morrer pela humanidade. Agora, ele sabia que ele iria morrer? Sabia. Mas ele não sabia que iria morrer, assim como você sabe que um dia vai morrer e eu sei que um dia eu vou morrer. Jesus ele sabia e sabia ainda como ele iria morrer. Por 3 motivos. A primeira, a hostilidade dos judeus, fariseus, escribas, saduceus, mestres da lei, os líderes religiosos da época, todos eles mancomunavam, tramavam, idealizavam como prender Jesus e como matá-lo. Então Jesus sabia que em algum momento a ira, a hostilidade, a aversão deles em relação a Jesus iria chegar a um ponto onde eles iriam querer tirar a sua vida. Segundo, Jesus sabia que ele ia morrer pelo fato de que a Escritura já falava sobre isso. É por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem vai conforme dele está escrito. Então ele sabia o que a Escritura dizia, e ele sabia que ele tinha que cumprir essa profecia. Em terceiro lugar, ele também sabia que ele iria morrer porque ele mesmo se auto-entregaria. A verdade, a bem da verdade, é que Jesus, ele não foi morto porque Judas o traiu, porque os romanos o crucificaram, porque Pilatos foi um covarde e lavou as mãos. Ele não foi morto porque os judeus insistiram para que ele fosse crucificado. A bem da verdade é que Jesus ele foi morto porque ele mesmo se entregou. Ele mesmo diz que ninguém tira a sua vida, ele mesmo a dá. Então, de tal forma, esse entendimento é claro, porque em vários momentos a gente vê que Jesus, ele conseguia se esquivar, conseguia sair, tentavam prender ele e ele passava entre as pessoas e as pessoas não conseguiam pegá-lo de verdade. Mas ele sabia que a sua hora viria chegar. E é por isso que também é importante ressaltar esse fato. O Evangelho de João, ele escreve o seu Evangelho colocando essas ideias na mente do leitor, de que haveria um momento exato, um kairos, o tempo de Deus, haveria a hora em que Jesus ele viria morrer.
Você vai ver, por exemplo, João capítulo 2, quando Jesus ele está em Caná da Galileia e acaba-se o vinho e a sua mãe vem até ele e ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, várias vezes ele fala isso. Algumas vezes tentam pegar Jesus e aí a explicação que João dá é: eles não conseguiram porque ainda não havia chegado a sua hora. E aí, em algumas orações, Jesus ele diz o seguinte: quando finalmente chegou o momento, ele diz assim: o Filho do Homem vai para ser crucificado e glorificado. E ele diz que: Pai, o que eu direi? Me livra desta hora? Se não foi para isso mesmo que eu vim? Então, ele tinha e ele sabia isso. Agora, vamos partir de outra perspectiva. Agora a gente já viu da perspectiva de Jesus, que o tema da cruz estava na mente de Jesus. Agora, vamos pensar agora na mente dos apóstolos. Será que essa era a mensagem deles? Será que era o centro, o cerne do seu querigma, das suas pregações? A gente vai notar Pedro em Atos 2, ele vai pregar que quem matou Jesus foi a humanidade crucificada. Sua primeira pregação ali, depois no Pentecostes, a gente vai ver na sua carta mesmo, 1 Pedro, ele vai falar que Cristo, ele foi morto injustamente, foi o justo pelos injustos, e que assim como praticavam injustiça contra ele, nós que somos os seus seguidores, também sofreremos injustiças, mas que deveremos, assim como ele, manter a nossa justiça, manter a nossa fé e mantermos-nos firmes. Paulo, ele tinha como centro isso. 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que quando ele esteve em Corinto, ele não tratou de outra coisa senão falar de Jesus e este crucificado. Em Romanos, ele também fala de como Deus torna justo os injustos por meio da cruz de Cristo. Gálatas, ele vai falar que ele não se gloria em nada mais a não ser na cruz de Cristo, e que ele morreu, Cristo morreu por nossos pecados. A gente poderia também citar o autor aos Hebreus, que mostra Cristo como o sacrifício perfeito, o sacrifício que anula qualquer sacrifício e qualquer tipo de oferenda à divindade, porque não precisa-se mais de nenhum mediador, não precisa-se de nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, ele é substitutivo e ele é suficiente. De igual forma, João apresenta nas suas epístolas, ele fala que Cristo, ele é aquele que demonstra o amor de Deus, que o amor de Deus é muito mais evidenciado não pela sua vida, mas pela sua morte. Em Apocalipse, ele vai falar sobre o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi imolado ainda antes da fundação do mundo, o Cordeiro que abre os selos. Além disso, a gente vê aí a perspectiva de Jesus e a perspectiva dos apóstolos. Sustentados nisso, agora a gente pode trazer algumas aplicações práticas, que eu vou também extrair desse livro. A primeira: diante disso, podemos afirmar que não existe cristianismo sem cruz. Se você está numa igreja onde não se prega sobre a cruz, onde a cruz de Cristo não é o centro, então não é uma igreja de Jesus. Não é uma religião que prega Jesus. Você vai notar que nos últimos momentos da sua vida, Cristo, ele estabelece a ceia do Senhor. A ceia, que é uma teatralização, uma dramatização da sua morte, em que nós pegamos o pão que simboliza o seu corpo e pegamos o cálice que simboliza o seu sangue, e nós comemos e nós bebemos lembrando da sua morte.
E ele diz: tomai, comei, este é meu corpo, este é meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele mostra que, mais do que ser lembrado pela sua vida, pelas suas obras, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, Cristo, ele queria ser lembrado pela sua morte. Ele queria que pudéssemos sim comemorar a sua vida, mas sobretudo viéssemos a comemorar como sustentáculo da nossa fé a sua morte vicária, a sua morte substitutiva, pela qual o mundo veio a existir e pela qual nós temos a nossa salvação. Segundo, a cruz mostra a essência de Deus, os seus atributos, em especial dois. O primeiro, a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Muitas pessoas não estão acostumadas a falar que Deus tem ira. Mostram apenas alguns atributos deles, mas não a ira. E a verdade é que Deus se ira. A ira de Deus é a sua repulsa ao mal, é a sua aversão à maldade. Se você, sendo um ser humano pecador, com a sua mente corrupta, ainda consegue sentir a dor da injustiça e da maldade humana, quanto mais o Criador, que é santo, 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 santo. Então, Cristo, ao invés de aplicar a sua ira sobre a humanidade, ele resolve derramar o seu cálice da ira em Jesus. De tal forma que a cruz declara o quão maligno, o quão grave é as nossas ofensas, é nossos pecados. O seu pecado, ele não é algo simples. Ele não é algo que você comete apenas com o seu semelhante. É algo contra o qual você realiza contra o Criador. É algo que ofende ao Criador. De tal forma que a cruz declara isso. Mas também a cruz declara o amor de Deus. Sem Cristo e sua cruz, o mundo jamais conheceria o amor. John Stott diz que se nós estamos procurando uma definição de amor, nós não deveríamos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morre por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, a gente consegue entender quão Deus ele ama a humanidade. O amor sofre, o amor se entrega, o amor vai até o fim. O amor de Cristo é eterno, é inefável, é indescritível, é inconcebível. O eterno se finitizou, o Deus se tornou homem e desceu até o último degrau da humilhação para poder salvar pessoas como nós. Até porque Cristo ele não morreu por ninguém bonzinho, não morreu por nenhum justo, ele morreu por pessoas assim como você, que se você de fato se enxerga, você sabe que você não é digno desse amor. Muito bem, para concluir, o último ponto. Você tem vivido para a glória de Cristo? Eu acredito que a mensagem que deve ficar latente em nossas mentes e nossos corações é que se Cristo morreu por nós, devemos viver para Ele. É você responder a pergunta do A.W. Tozer. A vida que Cristo, a morte que Cristo morreu, vale o tipo de vida que você vive? O tipo de vida que você tem vivido vai glorificar a Jesus? Pense, reflita, glorifique a Deus nisso, entregue-se a Ele com fé. John Stott vai dizer que fé é o olho que olha para Cristo
e a mão que o segura, que o agarra. Você só vai se apropriar das virtudes, das bênçãos que a cruz traz por meio da fé. A fé é aquilo que puxa, que agarra. A cruz vai nos dar muitos benefícios, mas só para aqueles que têm fé. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala assim: este é meu corpo que é partido por vós. E ele diz: tomai e comei. Ora, ele deu para nós o seu corpo. Agora, é nós que devemos pegar e internalizar. Ele dá o pão, nós temos que comer. Ele dá o cálice, nós temos que beber. Ele morre por nós e nós temos que nos apropriar dos benefícios por meio da fé. Que possamos viver esse tipo de fé, esse tipo de vida que glorifica o Eterno. E assim a gente pode responder a pergunta de Isaías, que quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Bom, a nós foi. Por meio da cruz de Cristo nós temos essa fé e vivemos dessa forma, amém? E aí, o que você achou desse vídeo? Curtiu? Deixa aí o seu comentário. Você já leu esse livro, A Cruz de Cristo? Ficou interessado para entender mais a profundidade? Eu acredito que vale muito a pena. John Stott é um exímio escritor, profundo, detalhista, excelente. Se você for ler esse livro, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber mais resenha de outros livros, também deixa aqui as suas sugestões. E, pelo amor de Deus, né? Se você gostou, afunda esse dedo aí no inscreva-se, deixa o like e compartilha com seus amigos, ok? É isso aí, Deus abençoe, nós vemos em nosso próximo vídeo.